Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o momento em que Deus instituiu os 10 mandamentos. Quando o seu servo Moisés subiu ao monte, e ele recebeu os 10 mandamentos do Monte Sinai. Da parte do Senhor, os 10 mandamentos são as leis do povo de Deus. Porque o povo havia saído de uma terra estrangeira, do Egito, onde viveu 430 anos. Aquela geração, 430 anos são 4 séculos e 30 anos. Ou seja, aquele povo que saíra do Egito recebeu os costumes, os hábitos do Egito. Alguma coisa sempre fica da nossa nação, mas quando nós vivemos num determinado lugar, aquela cultura acaba por moldar um pouquinho do nosso caráter. Então o povo de Israel saiu do Egito debaixo daquela cultura idólatra. O Egito até hoje é um país onde há muita idolatria. E quando falamos de idolatria na Bíblia, estamos a falar de adoração a outros deuses, a entidades, a demônios, estamos a falar da bruxaria, da feitiçaria. Então o povo precisava ser discipulado. O povo precisava andar de acordo com a palavra do Senhor. Mas como eles saberiam o que é certo, o que é errado? Para isso, os 10 mandamentos. Porque eles estavam saindo de uma realidade completamente diferente. E eles iriam começar uma caminhada com Deus, seriam verdadeiramente o povo de Deus. E eles precisavam conhecer as leis de Deus. O homem precisa de leis. O homem sem leis, ele torna-se incontrolável. Precisamos de leis, tanto leis humanas como a lei do Senhor. E nessas leis, nós falamos muito do versículo número 5, que Deus visita a maldade dos pais para filhos, da primeira até a quarta geração, quando falamos de maldições familiares. Mas pouco falamos do versículo 6, que diz que Deus faz misericórdia em milhares daqueles que o amam. Ou seja, se a maldição vai até a quarta geração, a bênção vai até em milhares de gerações. Isso significa que se nós fizermos o bem, tudo aquilo que a gente semeou aqui vai acompanhar as nossas gerações em milhares e milhares. Vai ser a recompensa para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, para aqueles que andam de acordo com a palavra do Senhor. Eles e toda a sua descendência é abençoada. O exemplo disso é a bênção de Abraão. Todos nós já recebemos uma bênção de milhares e milhares de gerações. Abraão, Isaac e Jacó, uma linhagem abençoada. Os 3 grandes nomes,
os servos de Deus, pela qual nós clamamos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o Senhor Jesus, que é descendente de Davi, humanamente falando, porque Deus deu um pai ao seu filho, que é José. José é descendente de Davi, então o Senhor Jesus, humanamente falando, é considerado descendente de Davi, da linhagem de Davi. Deus, ele valoriza muito a nossa semente, a nossa linhagem, a nossa descendência. Como diz a palavra, que ele faz misericórdia em milhares. Há algumas promessas que, se nós não conseguirmos viver, os nossos filhos viverão. Davi queria construir um templo para Deus, uma igreja, uma casa. Mas essa bênção Deus deu ao seu filho, o rei Salomão. A palavra do Senhor também diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são para o Senhor. Porque os filhos dos seus filhos são abençoados, nascem debaixo da promessa. Os filhos dos servos de Deus nascem debaixo da promessa de Deus. São reis, são sacerdotes, nasceram para reinar. Nasceram para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Porque Deus abençoou a família. E Deus tem planos para os filhos dos seus filhos, que são os nossos filhos. Por isso é que o inimigo se levanta tanto contra os filhos, principalmente quando estão na fase da adolescência, da juventude. É uma luta. O índice de filhos de servos desviados é assustador. Porque ele não consegue tocar muitas das vezes nos pais, toca nos filhos. E quando toca nos filhos, ele consegue abalar com toda a casa, toda a família. Muitas das vezes os filhos são motivos de divórcio entre os pais. Porque o inimigo não gosta da família. E ele não gosta de uma linhagem abençoada. Filhos que nasceram debaixo de uma aliança consagrada por Deus, de uma promessa. Porque serão vasos. Serão vasos na mão de Deus, serão usados. Tem promessa, tem chamado. Nasceram para reinar, para servir, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu sempre ouvi da parte do Senhor há muitos anos, as promessas que Ele tem para a minha descendência, para os meus filhos. Porque os nossos filhos têm promessa. Muitas das vezes eles ainda nem existem, mas Deus já fala das promessas que Ele tem. Ainda que você não tenha filhos, declare palavras de bênçãos sobre eles, se você pretende ter no futuro. Porque o poder da vida e da morte está sobre a língua. As nossas palavras têm o poder, são sementes. Toda palavra declarada debaixo da unção do nome de Jesus, ela dá fruto. Toda palavra declarada debaixo da promessa do Senhor, debaixo da sua palavra, não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Nós precisamos interceder pelos filhos, pela geração, porque são eles que ficarão, darão continuidade ao ministério de Cristo. São eles que vão cuidar das futuras gerações, são eles que vão pregar a palavra.
E também porque essa geração é muito, mas muito atacada pelo inimigo. O inimigo se levantou com um liberalismo muito grande. E os jovens, os filhos, são muito influenciados pela mídia, pelas redes sociais. Isso está a causar um distúrbio. Não apenas nós, os filhos de Deus, percebemos isso. Os próprios ímpios perceberam. Os psicólogos, que não são crentes, não são cristãos, estão a apelar à juventude para deixar de usar as redes sociais. Estão a apelar para os perigos. Está a causar desvios, doenças como depressão, ansiedade e estresse. Muitos e muitos problemas, muitas portas. Hoje em dia tem muito entretenimento. Tem acesso ao álcool, às drogas muito facilmente. Então é uma porta aberta. É uma porta aberta para que eles entrem nesse mundo. Os pais têm que se levantar em oração, consagrando os filhos a Deus, orando e intercedendo para que Deus os guarde, os livre, os proteja e principalmente para que eles cumpram o seu chamado, para que eles sejam usados nas mãos do Senhor, para que eles sirvam a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Devemos mostrar a importância da palavra do Senhor para os mais jovens, educá-los, doutriná-los de acordo à palavra, para que eles cresçam andando no caminho reto, no caminho da justiça. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos porque tu és bom, maravilhoso e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Pai, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui diante da tua santa e bendita presença. Obrigada, Deus, é uma honra. Ter o Senhor na nossa vida. É uma honra, Deus, estar todos os dias na tua presença. É uma honra, Deus. Nós não temos palavras para expressar a gratidão que nós sentimos por termos sido escolhidos como teus servos, teus filhos, teu povo. Porque o Senhor nos tirou do mundo. O Senhor nos tirou do pecado, da iniquidade e nos trouxe para a sua santa e bendita presença. Ah, Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Jesus. Porque não é por obras, é pela graça, não é porque nós somos bons, não é porque somos os melhores, mas é porque a tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. Senhor Jesus, que nós venhamos guardar essa aliança dentro do nosso coração para todo sempre. Que venhamos te servir para todo sempre. Pai, não permita que o nosso coração se corrompa pelas coisas do mundo, mas que sejamos fiel à nossa aliança. Uma vez aceitamos Jesus, que vivamos para Jesus para todo sempre. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Porque nós somos falhos, Deus, mas Tu és um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que perdoa pecados, um Deus tardio em irar-se,
Rema, um Deus que está sempre do nosso lado. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós nessa noite, tenha compaixão. Ramandrebo, tenha misericórdia do teu povo, Deus. Lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Remande que rebo, Deus, a tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa casa. Remandrebo, nós nos colocamos na brecha nessa noite, Pai. Raba pelos nossos filhos e por toda a nossa descendência, como diz a tua palavra, que o Senhor visita a bondade em milhares e milhares. Ramande que rebo, Deus, guarda os nossos filhos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Remande que rebo, livra-os de todo mal, ó Deus. Repreenda toda a fúria do inimigo. Ramande, repreenda toda a fúria de Satanás. Tudo aquilo que se levantou para destruí-los, raba, para envergonhá-los, para confundi-los, para tirá-los da tua presença, Deus. Ramande que remande, investimentos têm sido feitos no mundo das trevas. Ramande, para levar os filhos dos teus servos nas drogas, no álcool, na prostituição. Ramande, nos caminhos ocultos, Deus. Não permita, porque os filhos são tua herança, assim diz a tua palavra. Ramande, os filhos são herança do Senhor. Remande que rebo, Deus, guarda o fruto do ventre dos teus servos. Ramande que remande, rebo, guarda, Deus. Não permita que o inimigo venha destruir os lares, as famílias. Remande que remande, mas preserva. A tua palavra diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Raba, que bendito será o fruto do teu ventre. Ramande que remande, os nossos filhos são benditos. Remande que reba, nenhuma maldição tem poder sobre eles, Pai. Comece a quebrar todas as maldições que estão sobre eles. Ramande, maldições familiares. Ramande, rebo, todo o altar da família erguido contra os filhos dos teus servos, Pai. Remande que remande, rebo, seja quebrado. Altares erguidos por ancestrais, mas que continuam sendo alimentados pelos agentes das trevas na família. Remanda, raba, todo o altar invocando os filhos dos teus servos. Ramanda, rebo, receba o fogo, receba o sangue de Jesus e seja quebrado agora. Ramanda, a nossa casa foi comprada pelo sangue. A nossa família foi comprada pelo sangue. Remande que remande, rebose que reba. Raba, Satanás, você não tem poder na nossa casa. Você não tem poder na nossa família. Remanda, sela, Deus, a nossa vida com teu sangue. Oh Deus, visita os filhos que estão no mundo, que estão perdidos. Remanda e liberta, Deus. Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta, que renova, que restaura. Ramande que remande, liberta, Deus, visita aqueles que estão perdidos no álcool, nas drogas, na prostituição. Remande que remande, em relacionamentos, Pai, contrários à tua vontade. Remande que remande, rebose que reba. Ramande que remande, rebo, aqueles que abraçaram o liberalismo. Remande que remande, sejam libertos, Deus. Porque essa cultura, esse sistema está a desviar os jovens, está a desviar as crianças.
Raba está a perverter a mente daqueles que deveriam ter a mente de Cristo. Reba daqueles que foram escolhidos para pegar o evangelho da paz. Ramande que rebo, Deus não permita. Levanta-te, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos netos, pelos bisnetos e por toda a descendência. Rama, que sejam servos, que sejam reis e sacerdotes. Ramande que remande rebosa, raba. Rimande que rebo, Deus, nós consagramos os nossos filhos nas tuas mãos, porque eles são teus, segundo a tua palavra. Ramande que remande rebo, que eles não se assentem na roda dos escarnecedores. Senhor, afasta toda amizade negativa. Riba que rebo, que os leva para caminhos ocultos, para caminhos tortuosos, caminhos de pecado, de iniquidade. Afasta do caminho deles toda pessoa enviada por Satanás. Remande que rebo, Deus, salva, reba as futuras gerações de servos. Remande rebo, que serão teus embaixadores nessa terra. Ó Deus, visita. Se tiver algum filho doente, Rama, não importa a doença, se é uma doença autoimune, uma doença incurável, hereditária, Jesus cura. Raba, que ele levou sobre a cruz as nossas dores e enfermidades. Cura, Deus, toda a deficiência, toda a enfermidade, cura o autismo. Reba a epilepsia, não importa, diabetes. Ramande que remande, falência de órgãos. Toda criança com câncer, remande numa UTI, Deus alcança nessa noite. Remande que rebotou do problema de saúde, Pai. Não importa o que seja, o que importa é que Jesus cura. Remande, e a tua palavra diz que tudo o que pedirdes em oração crendo recebereis. Nós cremos. Nós cremos que quando oramos o Senhor ouve. Remande, ouve o nosso clamor, a nossa oração. Senhor, guarda os nossos filhos, netos, bisnetos e toda a descendência debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas, Pai, livres de todo mal. Ramande, remande, que reboça, que reba. Que sejam jovens, Raba, que vão fazer a diferença, Deus. Dê a sabedoria, dê a entendimento e livra-os do maligno. Livra-os dessa cultura, Raba, pecaminosa, caída. Reba e transforma-os. Transforma a mente. Ramande que rebo, pela renovação da palavra. Toda criança que tem problema de assimilação, Raba, o sistema cognitivo lento, dislexia, remande que remande rebo, Senhor, toca e cura essa mente. Remande, liberta, Deus. Quebra as correntes, as muralhas, as fortalezas. Toda criança que é visitada durante a noite por espíritos malignos, remande, Senhor, liberta. Dê o livramento que a partir de hoje esses pesadelos, essas visões do diabo, cessem no poderoso nome de Jesus. Remande, eu declaro a libertação, a cura, a restauração dos teus filhos. Remande, que eles serão chamados pelo nome do Senhor. Ramande, que eles estarão nos átrios, no altar de Deus e crescerão, plantados na casa do Senhor. Remande, aquele que está desviado será liberto.
O filho que saiu de casa vai voltar assim como o filho pródigo. Raman, Deus abençoe essa casa. Abençoe essa família. Restaura essa família, Deus. Restaura esse casamento no poderoso nome do Senhor Jesus. Ramande, remande, que reboça. Riba, se remande, rebo. Nós te louvamos e te exaltamos. Pelo teu amor e pela tua bondade, Senhor Jesus, guarda a nossa casa. Durante essa noite, Deus, remande, que rebo, que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite que não venha prosperar, Senhor. Cubra-nos debaixo das tuas asas, debaixo do teu sangue. Remande, rebo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, de amanhã para todos sempre. Amém.